Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Que Eu Te Lucro. Hoje eu trouxe um convidado muito especial. Estou procurando no mercado, turma, pessoas muito qualificadas em áreas muito específicas. E hoje eu trago alguém que eu nunca trouxe aqui no Fala Que Eu Te Lucro. Nós nunca entrevistamos alguém da área. É um empresário do ramo jurídico, é um advogado, que começou a pensar como empresário há mais de 10 anos atrás. Começou a olhar para o mercado e falou, cara, essa advocacia aqui, ela não tem uma vida muito longeva. E começou a investir em tecnologia, começou a entender sobre o marketing digital. Naquela época que o marketing digital te fazia um convite, né? Porque hoje o marketing digital, ele te obriga a estar presente nele. Steve Jobs até dizia, existirão em alguns anos as empresas que estão na internet e as que morreram no meio do caminho. Sem dúvida. Não é verdade? Então eu tô com um cara aqui que ele é fundador da empresa G10 Educação, que é um grupo com várias verticais para ajudar advogados a terem mais prosperidade através da sua carreira. Dentro do G10 Educação, ele tem RH, tem tecnologia, tem IA, tem construção civil, tem contabilidade. Tem leilões. Seja, tem muita coisa que só um empresário de verdade consegue parar para pensar e falar, cara, porque isso aqui não é natural de advogado, né? Então hoje eu tô aqui com o Cristiano Ferreira, perguntei, Cris, o que que você acredita? Tem agência de marketing. Tem agência de marketing. Tem um monte de coisa. Várias verticais. A gente vai falar sobre isso aqui, sobre o G10, sobre como você construiu, quais soluções aqui tem. Mas, sobretudo, cara, você me falou uma frase aqui, no começo a gente conversando no bastidor, você disse, o advogado que não se atualizar na nova advocacia já era. Bom, Diego, primeiro, obrigado pela oportunidade, né? Gosto muito desse teu programa, desse teu nome, Fala Que Eu Te Lucro, né? E lucro é algo importante demais para os advogados, né? Aliás, para todo profissional, toda empresa precisa ter lucro, né? Toda empresa, ele entende que o faturamento já é o lucro, e aí vira uma confusão danada, né? Mas eu entendo que a advocacia, ela está passando por uma nova fase. Existe uma velha e tradicional advocacia, que é aquela advocacia onde o advogado é meramente técnico, e existe uma nova advocacia, que é a evolução da velha. Ah, mas como assim, Cristiano? O advogado, ele precisa continuar técnico, mas ele precisa dominar novas habilidades, marketing, gestão, vendas, tecnologia, né, inteligência artificial, ter uma mentalidade de empresário. Então eu falo sobre isso. Eu tiro o advogado lá dessa velha e tradicional advocacia e trabalho para que esse advogado se torne um empresário do direito. Advogado do direito. Tem quanto tempo que você está na advocacia? Empresário do direito. Empresário. Eu me formei em 96, me formei há 30 anos, mas no digital estou há 10 anos. Se formou há 30 anos, no Isso. Digital você está há 10 anos. Há 10 anos. O que aconteceu há 10 anos que fez você olhar e falar, opa, tem alguma coisa diferente aqui e eu sou advogado, porque você foi contra a maré, né? Todos os advogados estavam indo para cá, que é o advogado que é presidente de associações dentro da OAB, presidente de alguma coisa jovem dentro da OAB, se relaciona somente com advogados. Quando você começou a investir em conhecimento na internet, quantos advogados investiram com você? Olha, o que acontece? Eu passei uma fase bem complicada na minha vida, né? Eu fiquei alguns anos na vida pública, saí da vida pública, fui trabalhar na TV Bandeirantes, trabalhei na TV Record. Você foi apresentador de TV. Por alguns anos, meu pai faleceu e eu caí numa depressão feroz e a vida desandou. Então, de 2012, 2013, até uns 2015, ali as coisas estavam extremamente complicadas. Eis que eu conheço o digital, passo um treinamento do Érico Rocha, eu compro o treinamento do Érico e aí tudo foi se construindo, não é? Tudo foi se construindo. Eu fiz o treinamento do Érico, né? Aliás, o Érico foi no meu evento no fim do ano. De lá eu conheci eu comecei a estudar o treinamento do Érico, não estava entendendo nada. Do treinamento do Érico eu fui atrás do Conrado Adolfo, o Conrado me ensinou, o Conrado me apresentou o Joel e aí a história todo mundo já sabe, né? E o primeiro momento ali muito do digital, de Conrado, de Érico, e um segundo momento, principalmente depois da aproximação com o Joel e Flávio, mais empresarial, né? Mais empresarial. Então você olhou para o mercado e quis investir na internet. Isso gerou frutos lá atrás, Cris? Sim, porque na verdade é o seguinte, a OAB antes, ela não tinha uma regra clara se o advogado poderia fazer marketing ou não, se o advogado podia fazer campanha de tráfego pago ou não. E eu comecei a fazer tráfego pago numa maré completamente diferente, né? A OAB me questionava e eu questionava a OAB, porque em nenhum lugar na OAB estava dizendo que podia ou que não podia, não estava muito bem clara a regra do jogo, mas eu precisava tocar a minha vida e criar minha família. Então ali vieram os primeiros leads, os primeiros clientes, os primeiros contratos.
né, através de uma campanha de Google. Eu comecei a ensinar outros advogados a fazer campanha de Google e aí o negócio cresceu, né? Aí no dia 12 de fevereiro de 2021 eu perdi uma conta de Instagram que tinha 100 mil seguidores. Quando eu perdi essa conta de Instagram, eu entendi que a minha empresa era o perfil do Instagram, cara. Aí no mês que eu faturava 300 mil por mês, à época, em 2021. 2021? Isso, vendendo o curso. E aí o que acontece? No mês seguinte foi para 17 mil de faturamento. Aí virou uma confusão danada. Nesse perrengue, eu sempre busquei me adaptar, né? Dessa dificuldade, eu criei uma agência de tráfego. Na agência de tráfego, eu fui lá e falei para meus alunos que a gente tinha uma agência. Comecei a fazer tráfego pago campanha de tráfego pago para os clientes, para os meus alunos. E aí depois a gente montou a editora, tem mais editora também. Depois nós montamos uma editora, já são mais de 400 livros publicados. E aí o negócio foi dando outro rumo, né? Cara, então em 2021 você perde uma conta do Instagram com 100 mil seguidores. Essa conta do Instagram era um funil de venda para você gerar conteúdo e vender cursos. Sim, eu tava tranquilo ali. Minha empresa era o perfil do Instagram. Perfil do Instagram. Isso era pandemia, né? 2021, pandemia. E você tinha uma receita de 300 mil reais, perdeu o Instagram, foi para 17 mil. O que você pensou nesse momento aqui? Rapaz, Que isso que é paradoxo, né? Eu tem um livro que chama O Poder dos 5 Segundos, eu não me lembro o autor agora. O livro fala que você tem que lamentar 5 segundos e agradecer 5 segundos e vamos pro próximo. Eu lembro que eu sentei na beira da guia e praticamente chorei muito, cara, porque era a escola dos meus filhos, uma confusão danada, né? Mas, cara, eu fui e fiz de novo. Fez de novo. Começou a conta. Fiz de novo. Começou a... A gente tem 8 perfis de Instagram. 8 perfis. De empresas diferentes, de coisas diferentes rodando. Todas as verticais de negócio aqui você tem um Instagram. E aí o que acontece? Todas as verticais de negócio são Instagram. E não é só Instagram. É um Instagram, é um LinkedIn, é o canal do YouTube, é a conexão o cross-mídia entre as redes, é o cross-selling entre os clientes. Por que um cliente está na contabilidade e ele não está no chat jurídico? Por que ele está no chat jurídico e ainda não publicou um livro pela nossa editora? Então essa é a nossa guerra hoje. Ou seja, você atrai os clientes para cá para ele fazer uso de todo o ecossistema. Esse é o meu grande jogo hoje. Esse é o seu grande jogo. O que mudou na cabeça? Trabalhar trabalhar o desejo do grupo, para que as pessoas queiram estar perto do grupo. E automaticamente o grupo vai entregar para ela uma série de soluções, né? Então isso vira uma constância. Turma, eu vou estar parando aqui, Cris, fazer alguns highlights nossos aqui, porque a audiência aqui do Fala Que Eu Te Lucro é o empresário que já está ali no meio do caminho, já fatura seus 300 mil reais, 400, 500 mil reais, e ele às vezes tem a dor de gestão, de repente ele tem dor de liderança, ele fala, mas eu contrato gente no mercado e não tem gente capacitada no mercado, eu trago aqui para dentro da empresa, só que ele também não é um líder do negócio. Mas não tem gente capacitada. O cara que está capacitado, ele já está empregado em algum lugar. Ele já está empregado em algum lugar. Ou então ele está tocando a parada dele. O cara capacitado, ele não está dando bobeira no mercado. Entendeu? Ele escolhe, né? Então. Não tá difícil. Por exemplo, que tá o Anderson que tá aqui com a gente, nosso parceiro. Ele já faz isso há bastante tempo. Entendeu? É um cara que tem... É um cara capacitado. O cara que tá capacitado, ele não tem... ou ele tá num ecossistema, ou ele tá tocando uma parada dele. Ele não fica dando mole no mercado. Então, assim, essa história de... acabei de falar agora há pouco com um aluno. Não, eu tô entrando no burnout aqui que eu não consigo gente para fazer as petições. Eu falei, contrata, não acho gente capacitada. Você não vai achar. Pega alguém que tenha 3 características que são fundamentais, né? Alguém que tenha garra, aliás, tem um livro que fala sobre isso. Qual que é o livro? Chama Garra. Garra, Tem um livro que chama Garra, que fala exatamente sobre isso, essa garra da pessoa vencer. Então, busca alguém que tenha garra, busca alguém que tenha humildade de querer aprender algo novo todos os dias e que tenha a ambição de melhorar na vida, né? A ambição é diferente de ganância, né? Achou essas 3 características, cara, põe o cara pra dentro, porque capacidade técnica o cara aprende. E você usa essas características para contratar aqui pro grupo? Então vou te fazer essa pergunta aqui para nossa audiência para ter aquele corte legal, né, cara? Quais são as características que você utiliza para contratar pessoas no mercado para dentro do grupo? Vamos lá, para trabalhar no nosso ecossistema, trabalhar na companhia, a pessoa tem que ter 3 características fundamentais para mim. Primeiro, a pessoa tem que ter garra, aliás, tem um livro que é esse nome, essa vontade dele de vencer, de dar certo, essa vontade de trabalhar, né? Garra, importantíssimo. Segunda característica que eu acredito que é fundamental em busca de um profissional que queira para você pôr na tua empresa. Então a primeira, garra. Segunda, humildade.
Humildade que eu digo aqui é aquela humildade intelectual de querer aprender algo novo todo dia. Todo dia eu tô aprendendo algo novo, tô me desenvolvendo algo novo. Aliás, já vou emendar um outro livro aí. Tem um livro chamado Hábitos Atômicos. Se eu não me engano, a página 33 do livro ele fala exatamente sobre isso. Sobre essa capacidade de você melhorar 1% todos os dias. Então o cara que tem a humildade intelectual de aprender algo novo todos os dias, em 30 dias ele não aprendeu 30%, ele aprendeu muito mais, porque tem os juros compostos disso. Então a primeira é garra, vontade de vencer, vontade de dar certo. Como diz no interior, né? O sangue no olho de fazer o negócio acontecer. Segundo, a humildade de aprender algo novo todos os dias. E o terceiro, a ambição, né? A ambição de querer morar numa casa melhor, de estar uma escola melhor para os filhos, a ambição de poder conhecer um lugar diferente, de ter uma vida melhor. A ambição é completamente diferente de ganância. Então, se o cara é um cara que tem garra, tem couro grosso ali para ir para cima fazer a parada acontecer. O cara que tem humildade de aprender algo novo todos os dias. A gente não sabe tudo. Uma conversa como essa aqui, eu vou sair daqui com uma série de anotações. Já estou com uma série de anotações aqui de coisas que você fala e eu vou anotando, eu aprendo muito. Então, humildade, aprender algo novo todos os dias. E então é garra, humildade e o terceiro ponto, garra, humildade e ambição. E ambição. Ambição. Porque os empresários reclamam que não tem pessoas qualificadas no mercado. Como é que você vai colocar um cara para trabalhar no seu comercial, no departamento de vendas, cara que não tem ambição? Como é que você vai pôr um cara para trabalhar no comercial de vendas, um cara que não tem ambição? Não vai vender nada. Não vai vender. Não vai vender porque ele não quer nada novo na vida dele. Não tem ambição. Ele tá bem com o que ele tem. Então, garra para enfrentar os desafios do dia, humildade para aprender algo novo e ambição de querer melhorar de vida. Se o cara não tiver essas 3 características... esse cara que a gente fala aqui. A gente fala com esse empresário que busca, a gente fala com o empresário que está começando, a gente fala com o empresário que já está muito bem, está muito grande, no entanto a empresa dele deu uma travada. Empresários que já faturam alguns milhões. E nós também falamos com advogados aqui, Cris. Tem muito advogado que escuta o Fala Que Eu Te Lucro. Um dia desse eu estava passando no aeroporto, o cara falou, pô, você é o Diego do Vale lá do Fala Que Eu Te Lucro? Eu falei, cara, legal, né? A gente tá passando... Quer tirar uma foto? Tirou foto até. E aí eu anotei algumas perguntas aqui, importantes, bem importantes para a advocacia. Eu tenho muitos amigos advogados. Quando eu tinha um escritório no Lago Sul de contabilidade, nós tínhamos advocacia juntos, tinham lá os nossos advogados, e eu trocava ideia toda hora com os advogados. Cara, e todo final de semana... Tinha algum evento, eu perguntava, que evento que vocês estão indo? Não, estou indo para o evento de advogado. Onde? Na UAB. O advogado, ele se relaciona muito com outros advogados e é legal se relacionar, fazer essa troca de figurinhas. A UAB tem papel importante, Tem um papel super importante, né, cara? Agora, tem um ponto específico que é uma das nossas bandeiras, que é falar para todo dono de CNPJ que abrir um CNPJ não te torna empresário. O que te torna empresário de uma empresa com fins lucrativos é só quando você passa a conquistar lucro através dessa empresa com fins lucrativos. Sem dúvida. Porque se você não tem lucro sendo dono de uma empresa com fins lucrativos, você está tirando a finalidade do nascimento desse negócio. Sim. E eu vejo você falando da advocacia tradicional, da advocacia que acabou. Nós temos hoje no Brasil 1,4 milhões de advogados. Isso equivale a... Deve ter um pouco mais já. Um pouco mais, né? 179, mais ou menos. 179. Então isso dá 170 advogados por habitante, certo? Mais ou menos 170. Mas nem 10% desses advogados não tem resultado. Não tem resultado, exatamente. Olha nem isso aqui. 10% deles tem resultado. A maioria dos advogados, eles ganham mal, fazem pouco dinheiro. O que você acha da advocacia tradicional estar condenada? Por quê? Porque é erro de modelo, é um erro de modelo de negócio, é um erro de mentalidade. A advocacia tradicional, onde o advogado fazia apenas petição, ela já acabou, já morreu, tá fadada. E os que estão sobrevivendo nela estão indo embora. Porque se o advogado hoje não dominar novas habilidades, então não é só dominar tecnicamente. Ele tem que ser bom tecnicamente, mas ele precisa entender de marketing, ele precisa entender de gestão, ele precisa entender de vendas, ele precisa entender de tecnologia, entender de inteligência artificial, senão tchau. Tá, mas assim, quando você fala... Ele precisa entender de marketing, ele precisa entender de gestão, ele precisa entender de tecnologia. Só que na cabeça do advogado isso é um paradigma. Não é verdade? Porque a faculdade enviesa o advogado. A faculdade faz o advogado meramente técnico. Meramente técnico. Ser advogado técnico, esquece, não vai levar em lugar algum. Né? Vou corrigir. Ser apenas advogado técnico não vai levá-lo a lugar, não irá levá-lo a lugar algum. Ele precisa somar a capacidade técnica com essas novas habilidades que eu venho falando constantemente. Mas eles não fazem por quê? Eles não fazem porque não... Porque não tem visão. Porque eles não querem buscar o conhecimento? Não, porque muitos não têm visão e ainda estão com aquela crença limitante lá da faculdade de Direito, que é aquilo. Ele tem que ser... Vai fazer uma pós-graduação.
vou fazer um doutorado, vou fazer um mestrado. Pô, muito bom, eu super incentivo que faça. Mas não basta só fazer isso. Tem que plugar um marketing, plugar uma gestão. Não basta o cara ser bom. As pessoas têm que saber que ele é bom. Como é que as pessoas vão saber se ele é bom se ele não tem nenhuma estratégia de marketing embutida nisso? Legal. Mas vamos aqui para nossa audiência pegar e entender para a gente mergulhar nisso aqui. Você fala, pô, mas o advogado não tem visão. Mas ele não tem visão por quê? Ele não tem visão porque ele não quer? Ele não tem visão porque ele olha para o mercado e fala... Não tem visão porque está fora dos ambientes corretos. Boa. Porque num ambiente técnico só da OAB, ele não vai ouvir sobre isso lá. O advogado precisa participar de grupos de empresários, por exemplo, para ter outra visão. É preciso ter essa metanoia, sabe? Esse contraste de informações, de conhecimento, para que a pessoa tenha resultado hoje. Se ele continuar vivendo somente no ambiente de OAB, ele não vai ter acesso a essa informação, até porque nem eles têm. E não é culpa da ordem, não, é culpa do ecossistema. É culpa do sistema que há anos é assim. O sistema foi feito para isso, para que você seja limitado, crescer só até um certo ponto. Quando eu fui contador, eu tive uma vida que eu fui contador. E eu convivi só com contadores. O Pedro Superti até fala, cara, você lembra quando você tinha uma vida lá de contador? A gente estava conversando esses dias, eu falei, lembro, cara, foi muito bom. Gosto muito da contabilidade, fiz especialização, fiz MBA, auditoria, tributário. No entanto, eu cobrava muito barato, Cris. Porque no meu meio, todos os contadores cobravam muito barato. Eu era o cara, eu era o cara que cobrava mais caro em meio aos contadores que eu convivia, e eu me achava, porque o meu ambiente, todo mundo cobrava mais barato que eu. Sei lá, era o pobre no meio dos mais pobres. Então, né? É que, assim, o valor que você cobra de honorários é o teu posicionamento, né? É o teu posicionamento. Isso, e cobrança, o valor que você cobra é muito de segurança, né? E como que faz para o advogado buscar isso, cara? O que ele tem que fazer hoje? O que o advogado tem que fazer hoje para cobrar mais caro, para se posicionar melhor, para que o mercado veja ele com uma autoridade que ele busca, sem romper princípios que ele acredita? Existem diversas ferramentas, né? A construção de marca pessoal para o advogado é algo importantíssimo e fundamental. Então o advogado ele precisa construir marca, ele precisa trabalhar o branding, ele precisa trabalhar a percepção de valor na mente do cliente. Isso é posicionamento. O advogado que não se posiciona online, não trabalha a marca pessoal, não trabalha o teu branding, ele hoje perde muita oportunidade, né? Porque ele continua sendo mais do mesmo. A grande questão é o que falam do Diego na ausência do Diego. Então, o que falam do advogado na ausência do aquele advogado. Quando citarem um advogado de área específica, ele tem que ser lembrado imediatamente. Mas como é que ele vai ser feito isso sem construção de marca? Não tem como. E são todos conhecimentos e habilidades que a faculdade não ensina mesmo. Não ensina. O que eu sempre oriento aos colegas, quando jovens advogados me procuram, estudantes de direito, vai aprendendo essa parada desde o dia 1. Desde o dia 1. Mas por que o advogado, quando a gente vê, e eu posso estar enganado, é a minha visão, eu vejo que muitos advogados eles se posicionam muito mais para outros advogados do que para o público, que é o cliente pagante. Cara, não é... Isso é o quê? Isso é o quê? Não é que se posiciona mais, é que ele fala como advogado. E o público final, o cliente do escritório, não entende o linguajar de advogado. Não entende juridiquês. E se ele fala o linguajar do advogado, ele vai atrair advogado. Aí fica difícil, né? É igual a letra de médico antigamente. Mas eu tenho vários alunos aí gerando grandes resultados e retorno aos seus clientes na advocacia, muitos. Qual foi o maior resultado que você... cara, os 10 maiores, assim? Tem parceiro nosso aí que fatura 3, 4 milhões por mês. Por mês? É. E o que esses caras fazem? Faz previdenciário, trabalhista, tem de tudo. Tem tudo quanto é área, tem. Antes de entrar no 10X, eles pensavam já assim ou começaram a pensar lá dentro? Não, eles vêm aqui para um desejo de crescimento. Ele pega uma estagnação e ele vem para cá pelo desejo de crescimento. Aí no desejo de crescimento. O desejo de crescimento ele avança, né? Sim. Cris, a gente estava falando e você há 10 anos atrás começou a investir no marketing, entender sobre a internet. Você é um dos primeiros advogados, talvez o primeiro advogado no Brasil a investir no Google Ads. Não sei, mas é um dos primeiros a colocar isso aí. Você fez até um livro, eu lembro que você foi a Brasília fazer um evento lá, você me falou sobre isso. Cara, mas o que me deixou curioso foi você ser um advogado, tudo bem, já fora da curva vendendo cursos, mas montar um baita ecossistema desse tamanho. O que te trouxe? As coisas foram acontecendo, eu fui me conectando com um, conectando com o outro, tentando identificar a dificuldade de cada advogado e fui criando solução. Quando eu perdi o perfil do Instagram, eu fui meio que obrigado a criar a agência, porque não tinha outro caminho, e ali eu fui conectando as coisas. Foi conectando. Qual foi o primeiro negócio que você trouxe para dentro do ecossistema? Foi a agência.
Agência de marketing. Isso. Aí você fazia marketing para advogados. Isso, eu fazia marketing para meus alunos, porque eu perdi o perfil do Instagram. E aí o que acontecia? Como é que eu ia pagar as contas? Eu perdi o perfil do Instagram. Eu tinha que pagar as contas. Eu tinha uma pacoteira de aluno, qual foi a solução mais prática? Pô, o que eu ensino para vocês e que você não tem tempo para fazer, me traz que eu faço para ti. E aí você começou a fazer para eles. Sim. Qual foi o segundo negócio que você trouxe pra dentro? Aí foi a editora. Editora. Nós já publicamos uns 400 livros, eu acho. 400 livros. De advogados. De advogados, só advogados. Aí veio a editora e aí depois já não sei mais. E aí foi indo. Qual que é a diferença de... São 14 CNPJs hoje. Pra você, na sua opinião? Porque tem gente que tem um escritório de advocacia e abre uma hamburgueria. Tem gente que tem um escritório de advocacia Eu acho que eles focam. No nosso caso, a única coisa que não é do direito é a construção civil. Mas nós investimos junto com os advogados na construção civil. É isso que eu ia te perguntar. É isso. Eu não entendo nada de obra. Mas eu tenho uma boa equipe lá que toca a obra. Uma boa equipe de advogados. Eu sou empresário, eu sou gestor. Então eu contratei uma boa equipe que são especializadas nisso e eles tocam essa parada. Então você trouxe a construção civil para dentro do seu ecossistema para método com foco em investimento. Isso, e tem muito investimento em leilão de imóveis também. Leilão de imóveis. Isso. Tudo isso. Tudo isso. Todos os meses a gente compra vários imóveis de leilão. Muito bom, hein, cara? Compra e vende vários imóveis de leilão. Muito bom. Gente, olha só, eu fiz algumas anotações aqui do Cris. Você que está assistindo a gente agora, é o momento de você pegar esse episódio aqui e já enviar para aquele advogado. Porque Cristiano não para. Cheguei aqui na Faria Lima, montou um baita escritório aqui. Eu lembro quando você estava fazendo a reforma, te liguei que a gente estava começando a entrar na liga, né? O Cristiano sempre muito gentil. Cara, tô à disposição se você precisar de alguma ajuda. E o que eu vejo aqui, Cris? Eu vejo que realmente existem algumas pessoas de determinadas áreas que elas não estão trabalhando só por dinheiro, só por patrimônio. Estão trabalhando por legado. Está trabalhando para ser uma linha de corte dentro daquela área determinada. E eu vejo isso em vocês, sabe? Isso, eu quero deixar um legado para a advocacia para que o advogado entenda que a advocacia é um caminho muito bom para construir uma prosperidade, mas ele tem que ter outra mentalidade. E tem advogado hoje que não investe em marketing também. Na verdade, a maioria dos advogados. Acreditando que a OAB não permite que eles façam marketing. Já é permitido desde 2021, mas a grande maioria ainda não sabe. Não sabem? Não, a gente divulga, a gente fala. Mas tem uma galera que tem crenças, né? Desde 2021 já é permitido fazer marketing, já é permitido vender através da internet. Sim. E aí, tanto no Google quanto no Facebook. Tem advogados ainda que não... Outro dia o cara me questionou se eu não tinha vergonha de ensinar advogado a fazer campanha de Google. Aí eu falei, vergonha de quê? Aí ele falou, mas não é proibido? Eu falei, não. Peguei e mandei a portaria pra ele. Aí, depois da portaria, ele falou que aquela portaria não existia. Aí eu mandei pra ele uma foto minha com o Beto Simonetti, que é o presidente nacional da OAB, com o livro de Google. Aí ele falou, esse cara aí é do partido político tal. Eu falei, cara, não adianta, tudo que eu falar aqui. Então é mentalidade mesmo. O que impede o advogado ter resultado hoje se chama coragem, se chama mentalidade. Coragem de aprender a fazer a coisa, fazer diferente. Fazer diferente, né? Qual que é a bola da vez da advocacia agora em 2026? Cara, em área de atuação? Área de atuação. Cara, tem muito. Área de atuação, não. Qual que é a bola da vez para crescer, independente da área de atuação? Digital. Digital, internet. O digital ainda... A rede social não é rede social, é rede de negócios, né? Produzir conteúdo, compartilhar conteúdo, criar essa rede. E como é que o advogado cria conteúdo, sendo que ele não sabe o que falar? Porque você... Ele vai falar aquilo que ele acha, que ele acredita ser importante para educar a tua audiência. Sei lá, vamos lá, falar um advogado que trabalha com... Divórcio. Vamos lá, existem divórcio litigioso, divórcio consensual. Todo divórcio, além de se vai ser consensual ou litigioso, envolve partilha de bens, quando envolve as crianças, 3 questões. A questão da pensão alimentícia, a questão da guarda e a questão da convivência. Então ele pode produzir conteúdo, o que é divórcio consensual, o que é divórcio litigioso. Na guarda compartilhada se paga pensão, tem muita coisa, cara. Tá, um advogado previdenciário. Tem muita coisa, é só ele ir lá no Instagram dele, colocar lá na lupinha e digitar lá #direito previdenciário, vai aparecer um calhamaço, vamos ver aqui. Ele vai lá no Instagram, pesquisa lá na barra de pesquisa, #direito previdenciário. 788 mil posts iniciais. E o cara fala que não tem criatividade? Tem só de previdenciário tem 788 mil aqui. Todas as áreas do direito tem. Ele passa a vida e não termina os conteúdos. Então é crença mesmo, né, cara? É crença, lógico. É crença. Ah, não tem criatividade. Tá aí, tem um caminho. Qual que é a maior crença pro advogado não virar um vendedor?
Cara, todos nós somos vendedores. É que não é crença do advogado, não. É crença do brasileiro. O brasileiro acha que vendedor é algo menor. E não é. Né? O ser vendedor, entre aspas, todos os caras que eu conheço são mais ricos. Pega aí, Flávio Augusto, Adib, cara, essa galera fatura muito. Uhum. E aí vem uma outra questão. Será que o Flávio Augusto, será que o Adib da CIMED, será que eles precisam produzir conteúdo? Não. Então por que eles produzem? Porque quanto mais conteúdo eles produzem, mais relacionamentos eles conquistam e mais negócios eles fazem nas empresas deles. Simples assim. Muito bom, muito bom. Você teve associados, Cris, nos seus escritórios? Tem uma equipe lá. E aí eu tenho um administrativo e uma contabilidade que cuida do escritório, né? Você cuida também da liderança dessa turma? Eu tô sempre lá falando com todos, mas eu tenho uma equipe alocada para cuidar disso. Tem uma equipe que é o Luiz alocada. Henrique, meu filho, que tá à frente. Mas a liderança você passa lá também? Sim, com certeza. Passa para falar com a turma, para vender a visão? Sim. Para falar para onde a gente tá indo, para falar dos nossos projetos, para ver se eles precisam de alguma ajuda. Eu tô sempre lá falando com eles. Uma das dores dos advogados é trazer os associados com a mentalidade de time. Tem uma advogada que está dentro do nosso ecossistema, por exemplo, ela tem 96 associados dentro do ecossistema dela, dentro do escritório dela. E ela disse que alguns performam bem e outros mal. Como que você faz para trazer os seus associados para perto, para vestirem a camisa, como se fosse dono também do negócio? Tudo é treino, cara. Quais são os ritos e rituais que você faz com eles? Eu treino com eles toda semana. Toda semana? Toda semana eu passo por todos os departamentos do que está acontecendo online. Uhum. Cara, é ritual, é conversa, é mostrar pra galera que tem um caminho, né? Que tem um caminho, tem um plano de carreira lá dentro. Então a galera desenvolve. Desenvolve? Entrega? Sim, entrega, com certeza. Como é que funciona a cabeça do associado que não entrega? O que é isso aí? Não, porque se o cara não entrega, eu promovo ele pro mercado de trabalho rápido. Não deixa. Não, um cara desse vai trabalhar. Muito bom, cara, muito bom. Você falou de Flávio Augusto, do Adib. Hoje nós estamos dentro do ecossistema do Flávio Augusto, dentro da MLS, que é o maior ecossistema de educação empresarial do Brasil. Você está lá com o grupo 10X, né? Advogado 10X. Inclusive, hoje nós estamos gravando aqui no estúdio do Cristiano, aqui na Faria Lima. A primeira vez que a gente grava. Eu prefiro ser entrevistado do que ser entrevistador. Enquanto a minha voz está ajudando. Muito bom, muito bom. E aí, Cris, quero te perguntar uma coisa. O que mudou no mercado educacional para o advogado nos últimos 5 anos, na sua concepção? Mudou tudo. Mudou tudo. O advogado ele já percebeu que ele não pode mais sair da faculdade apenas técnico. Uhum. Ele precisa ser técnico com novas habilidades. É isso que eu defendo todos os dias. Eu tenho feito esse ano... Fala um pouco mais sobre isso. Eu tenho feito esse ano evento em todos os estados. Antes do carnaval eu fiz em Manaus. Esse final de semana eu fiz em Porto Alegre. Essa próxima semana ainda eu vou a Teresina. Semana que vem a Goiânia. Enfim, vou fazer evento em todos os 27 estados. Uma turnê. É uma turnê de 3 dias. Esse ano? Esse ano. Eu vou ficar 1/3 do ano fora de casa. E eu percebo que, assim, é claro que o advogado não tem resultado pela mentalidade. Pura mentalidade. Conhecimento técnico ele tem, mas a mentalidade não ajuda. A mentalidade dele fazer até dar certo, não ajuda. Aí o cara peca na mentalidade. Mentalidade. E para desenvolver outra mentalidade, novo ambiente, outro ambiente, cercar de livros, novas pessoas, ver pessoas que têm resultado e se conectar com elas. Legal. Você vai fazer uma turnê em todo o Brasil, passar 1/3 do ano fora de casa. Isso, já estou fazendo. Já faltam 25. 25. Faltam só 25. Já foram 2. Já foram 2. A gente está gravando aqui em fevereiro de 2026. Muito bom. Como é que você faz para estar alinhando isso? Porque você é casado, tem família. Um acordo em casa bem feito, né? E é a necessidade do momento, né? Ensina para a turma como é que faz esse acordo. Cara, é explicar exatamente qual é o momento da empresa, qual é o momento dos negócios e esse momento precisa de mim. Só que se eu cresço, os meus negócios melhoram, automaticamente reverbera e melhora a vida de todos. Né? Reverbera e melhora a vida de todos. Minha mulher veio hoje aqui gravar pela manhã. Eu vi ela aqui 2 minutos. Saí de casa às 5 horas da manhã, fui pra academia. Vou chegar em casa hoje 10 horas da noite. Devo sair daqui, que tem uma pacoteira de coisa. Amanhã também. Na quinta-feira, hoje nós estamos gravando na terça. Na quinta-feira eu tô indo pra Teresina. Mas é acordo, muito bem acordado. É acordo? É, muito bem explicado, muito bem acordado, porque é a necessidade do momento, né? Essa é uma das maiores dores do empresário. O empresário trabalha muito
E ele vê que ele não tá vivendo a família dele. Então, mas às vezes não é só trabalhar muito, às vezes o cara trabalha muito, mas não trabalha com qualidade. Em determinados momentos, eu travei a agenda do ano para determinados momentos, né? Então eu tenho determinados momentos do ano que eu vou viajar com a minha família, né? Mês que vem eu vou aos Estados Unidos. Daqui a 2 meses eu vou a Portugal participar de um evento que a gente faz por ano. No meio do ano eu vou no show do Andrea Bocelli, na Toscana. Então eu vou organizando. Então o que é melhor? Você, quando tá no foco, tá no flow, eu tô no flow. Eu estou ali fazendo aquilo. Mas quando eu tô com a minha família, eu tô com a minha família. Porque é uma diferença muito grande de estar ocupado e estar sendo produtivo. Sem sombra de dúvida. Tem muito empresário muito ocupado, mas sem foco. Sem sombra de dúvida. Nossa. E aí ele fica naquela rotina, estafado e nada avança. Você investe em mentorias há muito tempo, né? Bastante. Eu invisto alguns milhões por ano. Todos os anos. Todos os anos. Não fica sem. Não fico. Eu tô sempre num grupo. Você acredita que todo mundo nasceu para ser líder e liderado? Não. Não, tem gente que vem de uma... Vamos lá. Até um mês, a minha fala era o seguinte. A pessoa... Eu sou filho de um padeiro e de uma sacoleira com muita honra, né? Meus pais trabalharam muito para nos criar. E até um mês atrás, a minha fala era o seguinte. Você pode ter nascido numa família de dificuldades, mas terminar a vida com dificuldades é incompetência. Não é mais? Hoje eu corrijo um pouco essa fala. Porque, logicamente, eu sou filho de comerciantes. Então, eu nasci naquele berço. A minha capacidade de empreender, automaticamente, desde pequeno, é muito melhor do que quem nasceu num berço que assim não é, numa periferia, numa favela com muita dificuldade. Então, falar que todo mundo tem a mesma oportunidade? Não tem. Né? Então, automaticamente, eu tenho mais capacidade de empreender. Mas certo é que se a pessoa determinar, hoje em dia, a quantidade de conteúdo e informação que tem aí, informação de internet, de livros, né? Eu comprei um livro agora de manhã, né? Eu comprei um livro do Robert Cialdini para doar, para dar de presente para um amigo. Acho que paguei R$60, eu acho. As armas da persuasão? Isso. R$60. Quanto custaria uma mentoria com o Robert Cialdini? Alguns milhões de reais. De dólares. Isso, com toda certeza. Com toda certeza. Então um livro, é um conteúdo, é um acesso a uma informação que pode ajudar muitas pessoas, mas o brasileiro não tem hábito de ler, o brasileiro não tem hábito de estudar, o brasileiro acaba sendo muito, muito mediano, né? E aí complica. A galera acha que vai ficar rico trabalhando das 8 às 5 horas da tarde, fica nada. Eu já venho numa batidão, trabalhando de domingo a domingo há muito tempo. Eu não conheço ninguém que ficou rico trabalhando 8 horas por dia. Não, também não. Ninguém. Também não. Mas o brasileiro não lê porque ele não acredita, ele não lê porque ele não quer, ele não lê por quê? Talvez é por falta de hábito e por uma cultura do país mesmo, né? E aí, agora a gente vai lançar um clube do livro, né? Ah, é? Boa. Para advogados? Para advogados, mas eu sempre trabalho com os meus alunos também para estar lendo. A gente vai começar agora uma nova série de vídeos gravados aqui nessa sala mesmo, falando de livros. Eu tenho uma tese sobre essa questão, porque o brasileiro não gosta de ler, o brasileiro ele não gosta de buscar muito conhecimento, e parece até uma teoria da conspiração. Quer saber? Quero, lógico. Vou te passar aqui. Eu acredito que o ensino, desde a sua concepção, quando você é mais novo, ele enviesa você. O seu pai e a sua mãe, eventualmente, ele teve a mesma educação que você. A mesma escola, a mesma base. Então, quando eles vão educar você quando criança, o que eles trazem para você? É a educação que eles aprenderam. Quando você vai para o mercado de trabalho, ou você vai ser um adolescente, a mídia também falha com você. Porque a mídia ensina exatamente aquilo que um sistema quer que você aprenda. Porque na escola você não aprende sobre finanças, você não aprende sobre contabilidade. Eles te ensinam tudo menos a empreender. Eles te ensinam tudo menos a gerir dinheiro. Eles ensinam você a... Qual o caminho natural? O cara se formar, arrumar um emprego, pagar o carnê de INSS a vida inteira para chegar lá na frente, no final da vida, ter dificuldade. Exatamente. Então, eu estudei isso em 2018 e 2019. É meio que... Porque eu estava estudando outra coisa. Eu estudei por que as empresas quebram no Brasil. Eu comecei a estudar sobre isso e montei algumas teses. Porque o que tinha na internet não era o que de fato acontecia, porque eu atendia muito empresário. E eu falei, cara, isso não tem nada a ver com o que está na internet, tem nada a ver com burocracia. Burocracia é custo Brasil, né? Tem um custo do imposto e tem um custo Brasil, que é o custo que custa você fazer as coisas aqui. Estrada, burocracia, papelada, e você é advogado e entende muito disso. Então eu percebi que a família falhou, não porque eles quiseram, a mídia falhou, a escola falhou, o governo falhou, para que você seja uma pessoa que não questiona, porque quem tem conhecimento e tem clareza muda de vida. Não, lógico. E aí como eu leio em média uns 70 livros por ano. E você lê muito.
Eu leio bastante. Sempre tá lendo. Então, eu leio bastante. Por ler bastante, a gente acaba tendo um repertório. Tem informação. As minhas sinapses funcionam mais rápidas, talvez. Mas, assim, acaba tendo mais criatividade. Então, automaticamente você constrói, né? Eu acredito muito que... Aliás, tem um livro que chama Boa Sorte. Fala exatamente sobre isso, né? Que a tua boa sorte é uma construção diária. É uma construção diária. É o que você está fazendo aqui. É o que a gente está fazendo aqui, exatamente. E aí o que a gente vê? A gente vê que, sei lá, 49... Ontem estava com o Janguier Diniz, ele levantou um dado lá, 49 milhões de pessoas no Brasil estão recebendo Bolsa Família. E aí você começa a analisar isso, o cara tá lá recebendo R$1.000 por mês, e a briga dele é para que ele continue recebendo esses R$1.000 por mês. Se ele for trabalhar para alguma empresa, ele não vai querer assinar carteira, porque ele vai perder esses R$1.000 por mês. Ele tá doutrinado naquela... Ele tá doutrinado nessa migalha do governo. E aí não vai sair disso. Você acredita que isso é uma teoria da conspiração ou que isso de fato é proposital para que a sociedade fique aqui, para que a empresa cresça até aqui? Não acredito que é teoria da conspiração, não. Acredito que de fato, talvez é um modelo que foi criado pela política mesmo. Não deixar o cara prosperar, progredir, mas também não deixar o cara morrer, é isso, é o pão e circo. Tá aí o suficiente para você comer. A cada 4 anos você volta em mim, mas isso aí dá um debate gigantesco, né? Dá. Certo é que é o seguinte, se o cara quiser mudar de vida, hoje tem diversos caminhos e oportunidades. Através de livro. Eu não sei nada de vendas. Outro dia um advogado falou para mim, eu não sei nada de vendas. Aí eu falei para ele, 3 livros de vendas. Vai ler Vender ao Humano, do Daniel Pink, vai ler Bíblia de Vendas e vai ler o Robert Cialdini, o Armas da Persuasão, para melhorar a tua argumentação ali. Vai no YouTube e assiste, põe lá, vídeos de vendas, aulas de vendas. Você vai assistir umas 20 aulas de vendas. Faz um cursinho básico de vendas, pronto, você tá melhor de vendas que muita gente. Mas a galera que tem preguiça intelectual, essa é a grande verdade, Diego. A gente vive uma fase bem complicada. Né? A galera tem preguiça intelectual de estudar, se desenvolver. E a galera quer ter resultado da noite pro dia, não tem como. O jogo resultado de longo prazo, hoje, resultado hoje é coragem, é constância, é decisão. Qual que foi a maior dificuldade que você passou nesses últimos 10 anos como advogado? Maior dificuldade? Como empresário. Putz, cara, foi lá atrás. Quando que você falou assim, cara, eu tô prestes a desistir. As pessoas olham assim e falam assim, você tem uma estrutura, é fácil. Não é, não. Dá muito problema. Dá muito, toda hora. E dá muito pequeno probleminha de um monte de coisa. Mas você tem que estar mentalidade dizendo, problema faz parte. Se eu não quisesse ter problema aqui nesse podcast com, sei lá, de vez em quando dá uns problemas de equipamento, é normal? É normal. Se eu não quero ter um problema de um equipamento no podcast, eu não tenho podcast. Não é? Se eu, às vezes tem que ter um problema no carro. É normal. Se você não quer reclamar de carro, não tenha carro. É normal. O advogado hoje ele pode escolher de faturar milhões ou ganhar migalhas. 2.000, 3.000 talvez no escritório. Né? Lógico, o cara que fatura milhões tem uma infinidade maior de problemas. Capacidade de resolver problema. Não quer ter problema, vai trabalhar para alguém. Vai trabalhar para alguém. E qual foi o momento que você teve o maior problema nesses últimos 10 anos? Que você lembra para compartilhar com a turma aqui? Eu acredito que essa questão do perder... Um exemplo que a gente já citou, perder pro fim do Instagram foi um grande problema. Perdeu o Instagram? Foi um grande problema. Existe um livro que chama Meta, ele fala a teoria das restrições. Na teoria das restrições, ela te ajuda a identificar gargalos. Minha rede social era um gargalaço. Né? Perdi, tchau. Né? Então, meu grande desafio todos os dias é entender os gargalos e desfazer nesses nó. Esse é meu desafio diário. Porque é ir nos eventos, nos estados, gerar lead, gerar conexão, trago para o ecossistema, identifico os gargalos e vou desfazer no nó. E vai resolvendo os problemas. E vou resolvendo os problemas. Mas cada problema que eu resolvo, vai aparecer outro, que vai aparecer outro, que vai aparecer outro. E tá tudo bem. Entendeu? E tá tudo bem. Se você não tiver essa capacidade empresarial, fica difícil. Capacidade empresarial. Isso. De vez em quando eu vou lá pra minha caixa do nada. Sabe o que é caixa do nada? Qual que é? Eu fico lá em casa andando assim no corredor, vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá. Você chama de caixa do nada essa vou bolha? lá, pego um café, sento lá, sento numa cadeirinha que tem lá no meio do jardim lá, fico sentado lá. Quando eu tô na caixa do nada, meus filhos, todo mundo já sabe, deixa ele lá. Deixa ele na caixa do nada. Ele tá lá na caixa do nada. E eu tô na caixa do nada, com um bloco, uma caneta, e vou anotando as coisas, tendo as ideias. Tô lá na caixa do nada. Uhum. Sabe o que me faz melhor hoje? Que me faz bem? A hora que eu tô mais criativo? O que é? Duas coisas me deixam muito criativo. O chuveirão que tem em casa e a natação. Natação. Cara, na academia, quando eu tô na natação, cara, cada pernada aquela aí de voltar, cada paradinha na beira da piscina é a hora que... Porque não tem ninguém, cara. Não tem mensagem no WhatsApp, não tem nada. Eu tô na minha caixa do nada. Mas tem os elementos também, né? Nós somos tem ser humano que ele é muito mais ativado na terra, no fogo, no ar. Tem essa... Então, a hora que eu tô na minha caixa, eu tô na piscina nadando,
muito bom. Vem bastante ideia, né? A hora que eu tô lá no meu quintal, andando no meio das plantas lá, quieto, tu mora de longe, tá na caixa do nada, deixa ele lá. Um bloco, uma caneta, eu sento, preciso ler, preciso entender. Porque eu sei que é o seguinte, eu sei que eu tô muito perto de algo grande. E ele tá rodeando aqui, né? Você tem esse sentimento, cara, também? Sinto. De estar fazendo, pô, você olha pra trás, pô, tô 10 anos fazendo a mesma coisa. Não é que tô 10 anos fazendo a mesma coisa. Eu tô 10 anos em evolução. 10 anos fazendo a mesma coisa, não. 10 anos fazendo a mesma coisa com vontade, crescendo, fazendo novos negócios, fazendo novas conexões, trabalhando, não fazendo a mesma coisa. E aí eu percebo que hoje, por exemplo, eu tô muito perto de algo bem grande, mas eu sei que ele tá... Sabe aonde que vai aparecer? No chuveiro. Falta o estalo, né? É isso. Já vai. Alguma coisa que vai acontecer já vai conectar. Eu já acho que eu sei o que é, mas eu tô trabalhando nisso. Muito bom, hein? Muito bom. Tô trabalhando nisso. As pessoas vão bater aqui no Brasil, pensar em um advogado, vai pensar em quem? Eu tô trabalhando para que pense no meu ecossistema. Cristiano Ferreira. Isso. Pensar em nova advocacia, pensou no nosso ecossistema. Nova advocacia. Esse nome é bom, hein, Cris? Sim. Esse nome é bom, tá? Nova advocacia. O livro é Nova Advocacia. O livro é Nova Advocacia. Eu tenho a patente do nome. Advogado. É isso. O advogado que não se atentar que ser um empresário vai fazer ele salvar as próximas gerações da família dele, tá fadado ao fracasso. É isso. Eu converso com muitos advogados, isso. tenho muitos contatos. Vou escrever isso aí. O advogado que não se atentar, que ele precisa ser empresário, pensar como empresário, agir como empresário, que precisa ser empresário, pensar como empresário, agir como empresário, está fadado ao fracasso. Isso. Tá gravado aqui, eu vou pegar depois. Não foi bem está assim, fadado ao fracasso e tá... As suas próximas gerações ficarão fracassadas. Isso. Né? Ele não vai prosperar, não vai deixar legado. Porque o advogado é muito de legado. Eu tenho alguns amigos advogados e eu falo assim, cara, você tá fazendo isso só por ego. Você tem que começar a vender mais caro, cara. Porque não adianta você ficar tendo relacionamento só com advogado. Você tem que começar a ter relacionamento com empresário. Porque a primeira vez que eu sentei em uma mesa que tinha um cara lá discutindo o salário de um funcionário, e quando eu vi que o funcionário recebia 25 mil, eu perguntei que funcionário é esse? Era o piloto do avião? E aí o Zanon que falou isso? Cara, eu voltei pra casa meio depressivo. Eu falei, cara, os caras estavam discutindo o salário dos pilotos dos aviões deles. Então, é isso. Mas isso, o que acontece? Acontece plasticidade, não tem como voltar mais. Não. Estica e vai. Aí você vai ficar reverberando até você ter um nível de compreensão que vai trazer você pra uma realidade dentro do seu negócio. Sim. Não é você olhar 1 minuto de vida da pessoa no Instagram e achar que aquele 1 minuto é a vida. Todo mundo tem problema, todo mundo tem desafio. Sim. Mas aquele 1 minuto de vida é pra você ter um estado e falar, Como cara... você reage de um problema faz toda a diferença. Como você reage. Como é que você reage aos problemas? Cara, existe um autor que chama Ryan Holiday, ele tem um livro que chama Obstáculo é o Caminho. Falei de uns 10, eu acho, aí de livros já, Você tá né? lendo muito, hein, meu? 70 livros por ano. Você o Ryan Holiday, ele tem um livro que chama Obstáculo é o Caminho. Ele fala exatamente sobre isso, é crescer nos obstáculos. Então, cada problema que vem, cara, não é que eu não reclamo, cara. Eu sei que faz parte do processo de aprendizado e construção. Se uma coisa que eu não me permito, errar 2 vezes a mesma coisa. Isso é terrível. O ano passado aconteceu isso. Fim do ano Isso eu errei é de novo numa coisa que eu tinha errado no ano anterior. E aí eu falei, caramba, ano novo, erro novo. Então esse ano já não vai mais acontecer mais, porque já mudei aquele ambiente, né? Cada obstáculo pra gente é uma oportunidade de aprender. Aliás, o Chico fala isso, tem um livro dele que chama Problemas Oba. Problemas Oba. É isso. Cara, não é que não tô agradecendo o problema, não. Mas, cara, problema pra mim, uma oportunidade de crescer. Problema é uma provinha da escola. Se você não passar, ele vai voltar de novo. Não, problema é uma oportunidade de crescer. Hoje eu tô com um problemão. As empresas estão crescendo bastante, né? Vocês enxergam um pedaço da coisa só. E eu tô equacionando todo o time de marketing e equacionando o time comercial. Porque o grande game é tráfego e conversão. Marketing e vendas. Então, quanto mais lead eu gero aqui, mais meu comercial vai trabalhar aqui. E eu tenho que fazer essa ponte. Tem que saber crescer, né, cara? Então, essa é a treta. Tem que saber crescer porque muitas empresas quebram crescendo. Essa é a treta. Tráfego e conversão, marketing e vendas. Essa é a treta. Entregar tráfego, não é... conversão. Tráfego e conversão, marketing e vendas. O entregar não é o problema. O entregar você se equaciona na advocacia, contrata mais gente para ajudar a fazer o processo, vai de boa. Agora, a treta é tráfego e conversão. Só que tem uma treta anterior ainda. De marketing e vendas, de tráfego e conversão. É a mentalidade. Se o cara não tiver mentalidade, o cara nem enxerga isso. Ele vai continuar fazendo petição. E petição é só um caminho, tá? O dinheiro não tá na petição.
Petição é só um caminho. O dinheiro está nos relacionamentos. Onde é que tá o dinheiro da advocacia hoje? Nos relacionamentos que você constrói. A petição é o caminho. Petição é o caminho. Outro dia eu peguei um processo grande com determinada, digamos assim, interesse. Eu contratei um cara convidei um colega advogado para trabalhar comigo, porque aquele colega advogado é muito conectado com aquela outra pessoa. Entendeu? E cobramos um valor considerável. Que é assim, aí naquele caso não era a petição em si, era quem iria assinar a petição. Então tudo na vida é assim. Relacionamento abre muita estratégia. porta. É estratégia, né, cara? Estratégia. O que você gosta de fazer, Cris, que ninguém sabe? Eu gosto de fazer, ninguém sabe, gosto de ler. Não, isso aí todo mundo sabe. Eu te conheci você lendo. Cara, eu só sei fazer isso, cara. Só sei trabalhar. Não, tá, para, pô. Verdade, não sei fazer outra coisa, cara. Eu só sei trabalhar. Eu não sei fazer outra coisa, eu só sei trabalhar. Eu trabalho domingo a domingo. E eu me divirto trabalhando. A minha vida é trabalhar. Adoro fazer isso. Porque, consequentemente, as pessoas estão ao meu redor. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo distribuir para as pessoas que estão ao meu redor. Seria uma carga se fosse algo que eu não gostasse. Mas eu adoro fazer isso, cara. Eu adoro ler, adoro escrever, adoro produzir os conteúdos que eu tenho que fazer. Há uma coisa que eu não gosto de gravar. Isso aí eu não gosto, tenho dificuldade gigantesca de gravar. Se tiver que fazer uma aula gravada, vai dar ruim. Por isso que eu faço tudo ao vivo. Tem que ter gente na frente olhando. Faço tudo ao vivo, porque aí eu abro a cama, pergunto pro cara, conversa, não sei o que e tal. E vai fluindo. Imagina, gravar um podcast, que aqui nós estamos gravando, pra depois... Né? Mas estamos conversando. Mas se eu tivesse que fazer uma aula gravada aqui, putz, você é louco. Eu ia falar, pô, espera um pouquinho, já volto, como já fiz várias vezes, volto no final da tarde. Aí que não tem jeito mesmo, não tem jeito. Aí a turma manda aquele texto de 10 folhas, eu falei, não tem jeito. Então tá bom. Então como não tem jeito... Mas ontem eu participei de uma reunião com o Joel, e o Joel falou exatamente isso. Cara, quando a minha equipe pede pra gravar algo, eu vou pra lá, vou tomar um café, vou não sei onde, vou lá e volto, sei lá, tá. Aí eu falei, caramba, tá vendo? Aí tinha mais gente comigo da equipe, falei, tá vendo? Não sou só eu. É porque chega uma hora, cara, você não aguenta mais mesmo. Não, vou muitos anos fazendo isso. É muito bom, né? Muitos anos fazendo isso, gravando. É muito bom saber que outra pessoa que está jogando um game ainda maior tem o mesmo problema. Então, tira um peso. Então, sim, cara. E aí, logicamente, tem inteligência artificial, uma série de coisas. Mas, se precisar gravar, eu vou fazer. Porque eu sou responsável, eu sou maduro. Se tiver que fazer, eu vou fazer. Tudo aquilo que tiver que fazer para entrar no jogo, para fazer parte do jogo. Eu não sei arrumar essa câmera. Se quebrar, eu vou me virar arrumar alguém que não sei nem onde tem. Eu vou atrás e vou resolver. Entendeu? Porque é ser responsável, né? É ser responsável. Antes da advocacia, em que você já empreendeu? Cara, não, na advocacia desde sempre. Advocacia desde sempre? Não empreendeu quando novo? Em casa, minha irmã mais velha é advogada, meus 2 irmãos são desembargadores e eu sou advogado. Quando eu fui fazer faculdade, você acha que me sugeriram o quê? Então, não tinha muita alternativa, não. Novo? Eu sou o mais novo. Mais novo? Legal. E meu filho, ele é o quê? Advogado também. Então. Aí minha filha quis fazer publicidade porque a gente já tava no meio, a gente já tava no jogo. Aí eu falei, bom, então ela vai fazer algo que ela gosta, mas vai trabalhar pra nós também. Então tá tudo certo. Vai vir pro grupo. A treta é eu pensar, Antonella, que tem 8 anos de idade, ela vai trabalhar em algo que eu ainda não... Uma profissão que não existe. Porque vai ser outro mundo, né, cara? Então, vamos pôr, daqui a 8 anos, vamos pôr assim, ela tem 9, 18, 16, 17 anos, talvez. Ela começar a trabalhar alguma coisa. Até lá, muito provavelmente, são empresas que nunca nem existem, são tecnologias que a gente nem ouviu falar ainda. Então, o meu grande game é isso. O que será que eu vou criar lá na frente para ter ela junto com a gente? Cris, nós saímos da era do conhecimento, a gente está na era da IA. Tem muita gente dizendo, inclusive, que estamos diante da 5ª revolução. É verdade? É uma nova revolução, sem dúvida. Que é uma nova revolução. Assim, de bate-pronto, quais são as 3 IAs que mudam o jogo de qualquer advogado hoje? Cara... Assim, que você fala, cara, isso aqui tem... Eu uso tomar banho. Eu uso 2. 2? Existem Manus, Gemini, tem de tudo. Eu uso 2. Quais são? Eu uso o ChatGPT há bastante tempo. De tanto eu usar, ele tá muito preciso comigo, né? Mas você pode usar pro advogado, você pode usar uma Manus, pode usar uma Gemini, mas se ele pega uma e fica bom naquela uma, já vai resolver bastante. Usa uma e pra quê? Eu uso pra tudo, cara. Eu tenho um conselheiro que chama o Elinho. Conhece o Elinho? Elinho, conhece o Elinho? Não o Elon Musk? Sim. Então, eu gravei mais de 100 vídeos de aulas do cara, de conteúdo na internet. Achei mais de 100. Peguei o Cloud, transcreveu tudo. Peguei o Cloud, transcrevi tudo e criei meu assistente de IA, que é meu Elinho. Então, toda hora eu vou no Elinho e pergunto alguma coisa. O Elinho me traz cada ideia assim, ele traz muita ideia boa, cara. Tem umas ideias que eu falo assim, não, isso não vai dar. Aliás, o Elinho acha que daqui a poucos anos
não vai ter mais médico, né? Não vai ter mais médico. Não vai ter mais médico. Ele acredita que vai ser tudo robô. Você duvida? Eu não duvido. Eu não duvido. A sexta revolução é robótica. Mas se o cara for bom de uma ferramenta... Então eu uso o Chat Jurídico, que é uma ferramenta nossa de vendas, que atende os clientes que vendem na internet. É uma ferramenta do ecossistema, foi desenvolvido pelo ecossistema. E uso o Chat GPT. É o que eu uso todo dia, toda hora. Chat GPT, toda hora. Toda hora. Gravo muito conteúdo no Cloud, e subo no Chat GPT, me traga os insights, me traz o aprendizado, me traz o conhecimento disso. Muito. E funciona? Todo dia. Funciona demais. Funciona demais. Eu assisti uma aula esse dia um vídeo do JP, que é o dono do Hotmart na internet, ele falando de gestão. Transcrevi tudo, subi no Elinho, pedi para pegar o modelo mental dele e para quais seriam as novas oportunidades que eu tinha na minha empresa. Rapaz, me trouxe uma lá que nem eu acreditei. E era óbvio, cara. Aliás... o óbvio... Tem um livro que chama Adams, o Óbvio. Já li esse livro. Que é um livro de leitura aberta, um livro muito legal, você lê numa tarde. E tem outro livro do Jacob Petri que chama O Óbvio que Ignoramos. O óbvio que ignoramos. Porque a maioria das coisas são óbvias, né? Então. E a se você parar para estudar sobre vendas, marketing, liderança, você vai ser um empresário melhor. Sim. Só que é óbvio, mas você não faz. Se você começar a conviver em ambientes que estão pessoas qualificadas para ser seu cliente, elas vão te conhecer, saber de você e vai comprar de você. A grande questão é fazer até dar certo, né? A vida tem que dar certo. Eu acredito que a execução ela é a mãe de todos os resultados. A vida precisa dar certo. E a galera desanima no meio do caminho, né? Desanima por quê, cara? Pensa no curto prazo. Quer resultado muito rápido, não tem a mentalidade certa e fica pelo caminho. Tem muita gente que para observar, Cris, e eu tenho olhado cada vez mais, teve um pico de um bom resultado, para ficar olhando aquele resultado. Cara, eu tenho mais, meus próximos Isso é científico, os meus próximos 5 anos serão insanos. Meus próximos 5 anos serão insanos, né? Mas dentro de um planejamento que eu tenho, né? Daqui a 5 anos eu vou chegar aí, vou estar beirando os 58, 59, né? Ou seja, com uma vida muito bem já organizada, eu já tenho uma vida muito bem organizada, a gente já mora bem, né? Mas 5 anos eu construo um bom legado e deixo algumas gerações bem tranquilas aí. Vou separar a minha parte e daí pra frente, meu irmão, eu vou começar a vender essas coisas tudo e vou começar a viver de outro jeito. Né? Mas assim, eu já aproveito bem, né? Já vivo bem. Quem quiser, já pega, e quem quiser aprender com esse cara, você tem 5 anos, tá? Você tem 5 anos pra pegar tudo. A treta é o seguinte. Então, Não, mas eu vou morrer trabalhando, cara. Não tem como. A última vez que eu parei de trabalhar, fiquei uma semana sem trabalhar, sabe o que aconteceu comigo? Você ficou doente. Fiquei doente, fui parar no hospital, tive um princípio de infarto. Que isso? Porque eu só sei fazer isso, cara. Eu só sei fazer isso, me deixar ocioso. Não queriam me deixar em nenhum livro, não queria que eu ficasse no telefone. Eu falei, vocês estão me amarra. Entendeu? não tem jeito. Aí eu tive um princípio de infarto, cara. Meu sobrinho que me tirou do hospital, que é médico. Falei, me liga aqui, cara, porque eu tô ficando louco aqui dentro. Aí ele me tirou de lá. Então hoje eu já é melhor, né? Eu já trato essa loucura melhor, né? Como é que eu trato essa loucura melhor? Eu já não desacelero, como assim. O meu motor tem um giro muito alto, não dá pra parar de vez. Então eu sempre vou com um livro, né? Acho alguma coisa, vou trabalhar nas férias, vou trabalhar isso. Eu vou pra Itália, vou curtir e tal, mas eu vou levar meu computador, tô trabalhando num novo projeto e assim as coisas vão acontecendo. A inteligência artificial na veia. Tem que ter pelo menos 1 ou 2 horinhas por dia dedicada pra isso, né? Senão não tem jeito. Senão não tem jeito. Vamos falar aqui de advogados de 3 níveis. Tem um advogado que está começando agora, acabou de formar. Tem um advogado que já tem ali uns 5, 10 anos de carreira e tem um advogado que já tem uns 20 anos de carreira e está consolidado no mercado. O que esse primeiro... Consolidado até quando, né? Porque hoje o consolidado no mercado, se ele não se adaptar nos próximos 2, 3 anos, ele vai sumir também. Vai sumir também. Vamos ajudar essa galera? Vamos falar desses caras aqui? Vamos. Esse podcast, vamos nichar essa galera assim, acabei de formar. Quais são as 3 coisas que eu tenho que fazer para prosperar? Uma coisa, vai pra internet. Vai pra internet. Vai legal, pra internet, mas eu não sei nada. só sei o da faculdade. Vai pra internet, vai produzir conteúdo e vai criar conexão com as pessoas. Seus primeiros clientes vão vir dali. O advogado acabou de formar todos isso. os dias eu faço live com meus alunos às 8 horas da manhã, exceto a domingo. Já faço há meses. Todas as lives eu tenho um conjunto de perguntas iguais. Todas as lives eu chego pra ele e falo, Diego, se você perder tudo que você tem, tudo, mas você guardou o teu conhecimento, tua experiência, mas vai começar do zero de novo. O que você faz? Para onde você vai? Todos, sem sombra de dúvida. Fala assim, internet. Você não tem cliente?
Vai pra internet, começa a produzir conteúdo. Eu tenho pouco erro básico. O cara tem pouco dinheiro, ele vai e monta um escritório. Aí ele não tem cliente, ele não consegue pagar aluguel. Entendeu? Não consegue manter a estrutura. Então o dinheiro vai pra internet, produz conteúdo, distribui conteúdo, vai chegar cliente por ali. Hoje mesmo eu falei com a Fran, ela cresceu 122 mil seguidores em 6 meses comigo. Ela aumentou o faturamento dela por 5. Ela cresceu quanto? Ela tem hoje 132 mil seguidores. Aham. Ela entrou, ela tinha 10 mil, ela cresceu 122 mil seguidores. Ela aumentou o faturamento dela por 5. Mas Cristiano, todo dia tá no meu Instagram lá as lives. Todo dia tem live. O que eu tô fazendo, né? Todo dia ela faz live? Todo dia eu faço live. Você faz live? Faço live todo dia, né? O Napoleon Hill, ele tem um livro que chama Mais Esperto que o Diabo, né? Ele tem um segundo livro, que é o... Não sei qual deve ser o primeiro, mas o segundo livro é o Quem Pensa e Enriquece. Mas tem um clássico, que é A Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo, Napoleon Hill foi contratado para entrevistar uma série de pessoas de sucesso no século passado. Então ele foi modelando as pessoas de sucesso, foi tentando identificar padrão. O que eu estou fazendo nas lives de manhã é identificar padrão. Eu faço live todo dia de manhã com meus alunos. Então, eu estou identificando um padrão de comportamento da galera que tem resultado. Então a gente faz as lives, a gente transcreve as lives e tá pegando ali os 80-20. Pô, muito bom, hein? Não, vai virar outro livro. Científico. Vai virar outro livro. Totalmente científico. Vai virar outro livro. Eu vou entrevistar no mínimo uns 300 advogados, vai virar outro livro. E até agora, quais são os 2, 3 padrões de comportamento que você fala que é assim? Internet, mudança de mentalidade e ambiência. Isso aqui não é problema de conhecimento jurídico. Estar no ambiente de pessoas que estão prosperando, que estão vamos, né? Ambiente importante. Essa mentalidade de fazer as coisas até dar certo, né? E internet. Coragem. É isso. Legal. Advogado começou, vai pra internet. Advogado que já tá no meio da carreira. Tá no meio do... 10 anos. Depende do estágio dele. Tá 10 anos advogando. Então, já fatura ali os seus 200 mil reais por mês. Mas fatura até quando? Uhum. O que esse cara tem que fazer? Então, ele tem os seus 8 associados. Primeiro, ele tem que continuar em constante adaptação. E o que é a constante adaptação? Se ele fatura 200 mil hoje, se ele não se adapta nos próximos 1, 2 anos, ele não vai faturar mais isso. Porque com tecnologia não tem como, cara. A internet, a petição, o ChatGPT já tá fazendo. É commodity. O conhecimento do advogado vai ser commodity. E qual vai ser a grande diferença? A marca pessoal, o nome do advogado, o livro que ele publicou, as pessoas que ele se relaciona. Isso vai ser diferente. Então, o que vai diferenciar o advogado hoje? Dependente da carreira que ele tá, a marca pessoal dele. A marca pessoal do advogado hoje é importantíssimo. Então, eu invisto muito forte nisso. Isso você em diz, branding, marca pessoal. 2 anos você fala que isso... vai fazer uma diferença gigantesca. Porque petição, cara, qualquer inteligência artificial vai fazer. E fazer boa, né? Melhor que ele, né? Sim. Se ele souber clonar a mentalidade dele pra máquina, como eu fiz lá com o Elinho. E o advogado que já tá ali 30 anos de mercado, ainda tem jeito pra ele? Se ele não mudar a mentalidade, a tendência é igual o Titanic. Vai rodar até chegar uma hora que vai afundar. Porque advogado é assim, quanto mais velhinho, cabeça branca, mais tem credibilidade. Ainda é assim no mercado? Mas aí ele tem que somar com uma galera boa. Ainda é assim no mercado? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Conheço tantos aí que não tem capacidade nenhuma e conheço muito molecada que tem capacidade. Não é muito da idade, é muito da mentalidade. Legal. A idade traz conhecimento, bagagem. Mas vamos lá, todos nós conhecemos pessoas, tem muito conhecimento e bagagem, não souberam aproveitar. E a oportunidade, ela para de passar, né, Cris? Sim, se você não se mantém constante. Você é o cara do jurídico digital. Deu pra ver aqui, todas as perguntas que eu te fiz, você volta pro digital, vai pro digital, vai pro digital, vai pro digital. Vai se construir no digital. Além do digital e do ambiente, tem outro meio? Cara, pra mim, o ambiente digital é ferramenta, é meio pra tudo. É meio pra tudo? Sim. Através do digital eu conheci o Joel, através do digital eu conheci você, né? Junto com vocês participamos de ambientes de prosperidade. É assim que as coisas acontecem. O mundo mudou, né, irmão? Muito. E vai mudar cada vez mais rápido. O mundo mudou, né? Aquilo que a gente acreditava 10, 20 anos atrás... Esquece, não tem mais. Não tem mais. Muito bom. E hoje é impossível a gente falar o que vai vir pela frente pelos próximos 5 anos. Malemar 1 ano, 2 anos. Não dá mais pra projetar. Não, muito rápido. Antigamente fazia-se planejamento estratégico para os próximos 25 anos. Não, muito rápido. Não tem mais como fazer isso. Não. Vou falar de mentoria aqui um pouquinho.
é um dos modelos de negócio que nós temos hoje. E você tem ajudado muito advogado com isso. E mentoria não é algo novo, é algo de muito tempo. Sim. E tem muito mentor queimando um pouco o mercado de mentoria. Que é o cara que... O nosso grande líder teve 12 mentorados. O nosso grande líder teve 12 mentorados, 12 discípulos, que é o maior líder que já pisou aqui nessa terra. Sim. Mas mentoria tem muito tempo, desde antes de Cristo. Por exemplo, Sócrates ensinou Platão, Platão ensinou Aristóteles, e Aristóteles foi mentor de quem? De Alexandre o Grande. Eles acompanhavam por anos. Ele entrava em uma mentoria, os pais... Como é que era o mindset, a forma de pensar a mentoria? Chegava assim, ô Sócrates, tem como você mentorar meu filho? Para ensinar para ele? E a mentoria era uma tutoria de um acompanhamento durante anos para transformar aquela pessoa em uma pessoa que fosse fazer história também. Então a gente começa a perceber que Alexandre o Grande tinha o comportamento socrático, que era de pergunta, questionamento. Ele tinha também... Platão acreditava que o mundo era o mundo das ideias e Sócrates acreditava que o mundo era da execução, que era aqui. E Alexandre o Grande reuniu tudo isso e fez. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente olha para o mercado e a gente vê muitas pessoas, sei lá, que construiu um bolo ontem de cenoura com chocolate, muito gostoso, e deu muito certo. E amanhã ele é mentor de bolo de cenoura com chocolate. E o mercado de mentoria está muito indo para isso, né? Assim como o mercado de coach foi muito queimado por conta dos coaches querendo levar todo mundo na motivação. Cara, se você estiver motivado, você vai fazer isso. Se você acordar e falar... Enfim, tudo isso que a gente viu que queimou o coach aqui no Brasil. Para onde é que está indo esse mercado de mentoria, cara, na sua opinião, cara, que consome esse mercado há muito tempo? Eu acredito que a educação executiva... é algo que vai ter sempre. Né? Todo profissional que tem resultado, ele está sempre em busca, e tem essa mentalidade, em busca de aprender algo novo com alguém que tem resultado. Então, quem tiver resultado... ele vai prosperar muito pela frente ainda. Acontece que tem muita gente vendendo algo que nem ela consegue fazer, né? Então é questão de resultado. Acredito que quem tem resultado, quem tem um legado, quem tem um nome... vai continuar. Sem dúvida. Vejo. Educação executiva é necessária, importante, né? Aprender com quem faz, né? Sim. Não aprender com encurta o caminho, né? Quem assiste o Fala Que Eu Te Lucro, com certeza encurta um caminho gigantesco, porque... não é só a visão do Diego, tantos outros Diegos que já passaram por lá, tantos outros cristianos passaram por lá compartilhando a experiência deles. E mentoria você não compra só os acertos, você compra principalmente os erros. Sim, sem dúvida. Para não errar. Você paga para que alguém indique caminho para você, encurtar o caminho. Você paga para não errar. Muito bom, turma. Estamos chegando no final aqui. O nosso cameraman já avisou que deu 1 hora de podcast. A gente vai estar gravando mais curtinho os podcasts agora. Nessa temporada, especialmente, para que a pessoa possa pegar, já assistir, já compartilhar. Inclusive você que é advogado, você que é empresário, você que acompanhou todo esse nosso episódio aqui. É o momento de você pegar esse episódio, de você curtir. Você que está nos ouvindo aqui através do Spotify, a gente merece 5 estrelas. Trouxe um dos maiores advogados aqui do Brasil, né? 2 metros de altura. Grande, grande. Brincadeiras à parte, turma. Cristiano é uma referência na advocacia, um cara que realmente está construindo um ecossistema que é um divisor de águas para a advocacia, é uma quebra de paradigma o que você está fazendo. Eu convivi com muitos advogados e todas as vezes que eu converso contigo, não parece que eu estou conversando com um advogado, mas não é um advogado, não é um advogado tradicional. Porque o advogado tradicional, ele tem um linguajar tradicional, ele fala juridiquês, muitas vezes você não vai entender o que ele está falando, e como é que você vai atrair um cliente que não consegue compreender o que você fala e o que você está querendo levar para ele para explicar, não é? Então, turma, pega esse episódio, manda agora pro seu grupo do WhatsApp. Não esquece de colocar aqui o seu comentário, o que você achou dessa entrevista, o que você ganhou aqui e, principalmente, saiba que a execução ela é a mãe de todos os resultados. Não adianta de nada você assistir o Cristiano, você ouvir ter os insights com ele e não aplicar no seu escritório, não aplicar na sua empresa, porque, acima de tudo, nós que temos um CNPJ, temos que sair dessa mentalidade de ter um CNPJ só para pagar as contas. Sim. A vida te fez para ter prosperidade, né? Te fez para ter prosperidade. Nós nascemos para evoluirmos em todos os sentidos. Cris, eu te fiz várias perguntas, fiz várias anotações aqui. Muito bom que deu certo, cara, a gente gravar hoje. Estava doido para gravar contigo, para pegar um pouco dessa sua mentalidade de crescimento de ecossistema, essa linha do tempo. Qual foi a pergunta que faltou eu te fazer, que a resposta dela vai ser muito importante para nossa audiência? Qual foi a pergunta? Que a resposta vai ser muito importante para a audiência? Isso. Qual foi a pergunta que faltou, cara? Vamos lá pelos livros. Se tivesse que começar por um livro, qual livro que eu indicaria? Um único livro.
Qual livro? Então deixa eu te fazer a pergunta. Isso. Vamos deixar a Bíblia, livro de leitura diária, de lado. A Bíblia é um manual de sobrevivência. Manual de sobrevivência. Deixa ele de lado. Qual foi o livro, o primeiro livro que me ajudou a mudar a mentalidade? Deixa eu te perguntar isso. Pergunta aí. Deixa eu te perguntar isso aqui. E aí, Tomás, qual será? Tchan, 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 tchan. Vou perguntar. Cris, qual que foi não? Deixa eu melhorar a pergunta aqui. Qual foi o modelo mental? E aí eu vou citar alguns livros desse modelo mental. Não, vou perguntar sobre livro. Se você tivesse que escolher um único livro de toda a sua jornada, você que é um cara que lê mais ou menos em média 70 livros por ano, se você pudesse escolher um único livro que mudou tudo, qual que foi? Eu vou falar um livro, mas eu vou citar 3 autores. Legal. Tá. Um livro, se tivesse que ter um, é Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Quem Pensa Enriquece. Mas eu vou citar os livros de Napoleão Hill, né? A Lei do Triunfo, Mais Esperto que o Diabo, né? Os livros do Bob Proctor e Jim Rohn. Leia, a sua vida pode estar todos os perrengues do mundo, mas se cercar de bons livros e bons mentores, Bob Proctor, Jim Rohn e Napoleão Hill. Aí põe um brasileiro aí, o professor Augusto Cury. Então, Augusto Cury? Augusto Cury, os livros são muito bons, né? Aí pega o Bob Proctor, Jim Rohn e o Napoleão Hill. Isso. Muito bom, hein? É aí um combo pra mudar a tua mentalidade. Se muda a mentalidade, o resto vai embora. Se muda a mentalidade, muda tudo, né, cara? Muda tudo. Porque aí você para de ficar reclamando e vai fazer o que tem que fazer. Muda tudo. A gente acredita que mentalidade é algo muito genérico, intangível. Não, cara. Melhor conselho que eu poderia dar pra quem tá assistindo agora, que tá reclamando da vida, que tá as coisas dando certo, meu amigo, vai cuidar da tua vida, cara. Faz o que tem que ser feito. Entendeu? Vai cuidar da sua vida, faz o que tem feito, que com certeza eu não conheço ninguém que tem prosperidade na vida e que foi reclamando, não. Né? Vou encaixar mais um livro pra terminar. O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Livraço. Minha esposa tá lendo esse livraço, de novo. Livraço. Aquilo que você fala vai determinar teu resultado. Vou encaixar mais um. A palavra tem poder, né, cara? Vou encaixar mais um. Como se tornar sobrenatural, do Joseph Murphy, física quântica. Como se tornar sobrenatural, do Joseph Murphy, do Joe Dispenza. Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza. Joe Dispenza. É física quântica pura. Quer ter prosperidade? Pega a frequência. Dinheiro é frequência. Dinheiro é frequência, né? Tudo é frequência, né, cara? É isso. Dinheiro é frequência. Dinheiro é frequência. Se você tiver na frequência, galera, que tem prosperidade e de fato pagar o preço, tem que pagar, né? O valor que você paga de pedágio vai determinar os resultados que você vai ter. Vai determinar a estrada que você vai andar. Ler 70 livros é uma treta? Puta, é uma treta. Não é? É fácil? Porra, não é fácil. Mas é mais fácil ler os livros que chegar no fim do mês não conseguir realizar os sonhos da minha família. Não é? Produzir conteúdo é difícil? Porra, difícil demais, cara. Eu nunca vou nos meus eventos falando que essa parada é fácil. É difícil? É difícil. Mas se eu não produzir conteúdo, eu não tenho a possibilidade de dar qualidade de vida para as pessoas que estão ao meu redor. Então a gente tem o direito de escolher o difícil, né? É isso que a gente deseja pra galera. Escolhe o teu difícil, faz o teu, que com certeza vai dar certo. Certo? Muito bom, turma. Chegamos ao fim de mais um episódio do Fala Que Eu Te Lucro com Cristiano Ferreira, um dos maiores advogados do Brasil, grande referência, tem o maior ecossistema de advogados aqui no Brasil, dentro de um grupo que tem marketing, RH, construção civil, inteligência artificial. O que mais, Cris? Tem bastante coisa vindo aí. Tem muita coisa vindo aí, tudo soluções voltadas e nichadas para advogados. Sim, se a turma quiser te achar, te acha onde? Em um ano nós vamos automatizar toda a rotina do escritório. Todo o atendimento do escritório vai ser automatizado em um ano com IA. Onde me acha? No Instagram, Advogado da X, mais fácil. Advogado da X, no YouTube também, tudo é Advogado da X? Isso, mais fácil. Cris, por que da X? Cara, prosperidade é... Da X? Multiplicar. Multiplicar? Eu emprestei pro Gran Cardone, me pediu emprestado, eu emprestei pra ele. O Dan Sullivan também escreveu um livro com a capa da X, um americano, pediu emprestado, eu emprestei também. Então, tá tudo certo. Muito bom. Conhece o Gran? O Gran Cardone não conheço pessoalmente. Então, mas ele investe no mercado imobiliário nos Estados Unidos, ele pediu o nome pra mim, eu falei, não, pode usar. Pode usar. Pediu uns conselhos pra mim também, de compra de leilão, de imóveis, eu também. Você toma cuidado que a palavra tem poder, viu, meu amigo? Entendeu? Aí ele pediu orientação, eu também falei, aproveita e pode usar. Já pode usar o nome aí. É isso. Muito bom ter você fazendo parte da nossa história, meu amigo. Obrigado. Tamo junto. Eu agradeço. Amigo. Obrigado pelo teu trabalho e pela referência que você é pra todos nós. Tamo junto. Você que é, cara. Eu gosto muito do que você faz, aprendo muito contigo. Anotei muito aqui. Vou colocar muita coisa em prática. Livro eu falei uns 10 aí, Livro você falou uns 10 aqui. Já vou comprar os que eu não tenho e colocar. Porque esse ano
Eu coloquei uma meta de revisar livros que eu já li, deu muito resultado, e ler apenas 4 novos livros. Lá na cidade que eu nasci, tem um cara que fica na praça lá, no centro da cidade. Ele é o tal do baiano raizeiro, mas é um índio, né? Não sei porque que chama ele de baiano, mas é um índio. O cara chega lá e fala assim, tô com um problema na unha, tô com um problema não sei o que. Ele fala, pega aquela raiz, mastiga aquele negócio, faz o chá daquilo lá. Eu sou igualzinho baiano raizeiro de livro. O cara vem pra mim e já fala pro cara, lê esse livro, depois você lê esse outro, assim vai. Né? Eu sou baiano, né? Então, eu sou baiano raizeiro dos livros. Raizeiro dos livros. Muito bom. Galera, deixa seu comentário. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Conhecimento, ele só é bom quando é compartilhado, porque se você guarda para você, você está sendo uma represa. Seja um rio fluido que ensina outras pessoas, que passa para o advogado, fala, cara, assistir esse podcast aqui vai ser importante para você. Sabe aquele seu amigo tradicional, aquele advogado que você já contratou? Pega esse episódio, manda para ele, manda para a família, busca o Cristiano. Se você assistiu esse episódio, manda lá no direct do Cris. Pode mandar lá, né, Cris? Sim, sim. Manda lá pro Cris, assisti, aprendi. Ou se você é advogado, faça parte aqui do ecossistema do Cristiano, porque todas as pessoas que estão andando com esse cara estão crescendo muito e, sobretudo, estão também começando a construir ecossistema. E muitos são seus sócios hoje. Sim, sim. O cara vem, entra. O cara entra, daqui a pouco vira sócio. E aí vamos construindo. Muito bom. Até a próxima. Um forte abraço. Conta com a gente. Tamo junto.